Boa tarde, meus queridos alunos e alunas. Meu nome é Abraão Pires, professor Abraão Pires. Estamos aqui para ministrar mais uma aula, de ciências. Na verdade, nós iremos estar hoje focando a aula no campo mais da química. Lembrando para vocês que nossas ciências vai estar se dividindo, aí em duas áreas. Uma delas é a química, que nós iremos trabalhar esse primeiro tema de hoje, e a outra área do conhecimento é a física. Lembrando que, mais uma vez, que nossa disciplina ela se divide aí, nessas duas áreas do conhecimento, ok? Então vocês irão fazer um bloco, o seu caderno aí na matéria de ciências, um bloco para vocês estar anotando aí as aulas e os conteúdos pertinentes à área da química, e um bloco para vocês separarem aí, não precisa ser duas matérias, só um bloco na mesma matéria. Se você quiser fazer duas matérias também você pode, Lembrando que a nota vai ser só, para ciências, mas é uma questão de organização para vocês aí, beleza? Então esse é um lembrete. Iremos trabalhar com ciências nessa perspectiva de buscar organizar aí em bloco, Podemos dizer assim, em bloco, nessas duas áreas que eu acabei de mencionar, ou seja, em física e química. Tranquilo? Então iremos dar continuidade aqui à nossa mini aula, que eu vou falar mini aula, apresentando para vocês o nosso tema de hoje, que é química, a constituição da matéria. Esse é o nosso tema geral. Tem algumas provocações e algumas perguntas iniciais. Estarei aqui lendo essas perguntas para vocês. Não iremos responder essas perguntas agora apenas para questionamento, tá? Para o nosso ponto de partida, como aí aparece, Aqui nós podemos verificar abaixo, aqui é o nosso ponto de partida, tranquilo? Então será aqui nosso ponto de partida. Eu irei estar mencionando, fazendo essas perguntas em cima desse início aí, para nós fazermos esse nosso debate, digamos assim, sobre essa reflexão. Então, primeira pergunta. Quais são as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria e por que elas são importantes para a ciência e também para o dia a dia? Então essa é a nossa primeira provocação. Nossa segunda provocação, nossa segunda pergunta. Quais são os modelos propostos ao longo da história para explicar as propriedades do átomo e dos elementos químicos? Como esses conhecimentos ajudam o ser humano a compreender a natureza? Então essa é a nossa segunda provocação, está aí abaixo, ok? Aí do lado, vocês vão estar lendo essas perguntas aqui, tranquilo? Pode ampliar e ler essas perguntas aí, beleza? Irei aí percorrer em cima dessas perguntas para que vocês entendam de onde nós iremos partir. Então é daí mesmo. Então vamos dar continuidade à outra nossa provocação, terceira última provocação. Como os químicos classificam os elementos? Nós queremos saber aí como os químicos classificam os diferentes elementos. Tranquilo? Nosso tema especificamente, para a aula de hoje é esse aqui, propriedades da matéria. Lembrando que nós temos dois tipos de propriedades, só estou adiantando para vocês, eu não vou focar mais a propriedade geral da matéria, mas a matéria tem dois tipos de propriedades. Primeiro, um deles é a propriedade geral, é a que nós iremos agora estudar, as propriedades gerais da matéria, e as propriedades específicas da matéria. Também é chamada de propriedade física específica, propriedades, que nós iremos estudar aí nas aulas posteriores. Também temos aí um enunciado, algumas provocações, algumas perguntas, está aqui, nós vamos fazer essas perguntas. Deixe-me deslocar um pouquinho aqui para vocês poderem estar lendo essas perguntas aí. Poderia estar aumentando a tela, mas eu farei aqui uma leitura dessas perguntas para iniciarmos a nossa outra provocação. Tem uma seção aí, a questão é, eu acho que essas perguntas elas são interessantes porque elas provocam a gente, nos levam a pensar. E as ciências, da área da ciência, da química, da matemática, todas as áreas, acho que o fundamental é levar o ser humano a pensar. E a partir daí a gente formar nossas próprias ideias, nossas proposições. Concordar sempre, mas discordar também sempre. Até porque a ciência não é... A ciência ela é vista como uma área do conhecimento mutante, ela muda o tempo todo, ok?
ok? Então a ciência não tem uma verdade acabada, a verdade só permanece, qualquer uma teoria só permanece, né, em vigência até a hora, né, até o momento em que surgiu um novo estudo, né, e atualizado, né, para que nós possamos estar abrindo mão de determinadas teorias, determinados estudos. Então a verdade é essa, que a ciência é o quê? Tem um processo marcante historicamente falado que ela é mutante, né? As ciências mudam o tempo todo. Vocês vão ler bastante sobre isso ainda, né? Sobre a história da ciência, vai ver que o professor vai entender o que o professor está falando aí, né? A verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã, não é isso? E assim é um processo de construção. A ciência é um processo de construção social, histórico e humano. Então vamos aí estar fazendo essa pergunta aqui de provocação. Estarei aqui deslocando para vocês entenderem que faremos essa pergunta, né? Foca nessa pergunta, estaremos aqui em cima dela. E vamos lá, né? Para esse nosso questionamento aí. Ar, matéria, água e outros materiais, né? Tantos outros materiais que nos cercam. Imagina vocês, uma pedra, fogo, né? O que vocês imaginarem aí, né? Como materiais, metais. Esses metais são muitos metais. O que você imaginar como materiais. Aí vem a pergunta, quais as propriedades gerais da matéria? Olha aí, perguntando, vamos estudar justamente sobre essas questões, né, das propriedades da matéria. Algumas delas são várias propriedades gerais, assim como são várias propriedades específicas, mas o nosso foco aqui agora nesse momento é o que eu falei para vocês, são as propriedades geral, ou as propriedades gerais. Aí vem a pergunta, não é isso? Quais são as propriedades gerais da matéria, que eu acabei de fazer para vocês, essa provocação, por quais mudanças de estado físico ela passa? Vamos pensar em mudança de estado físico, né? Que é um assunto bem interessante, bem legal para a gente estudar. A matéria ela fica sempre do jeito que ela está ou ela muda de estado físico, né? Ela tem também esse poder de mutar, né? De mutação, de transformar de um estado para outro. Vamos estar estudando isso aí. Que unidades do Sistema Internacional de Unidades você conhece? Vou repetir novamente, que unidade do Sistema Internacional de Unidades você conhece? São várias, talvez no momento aqui o professor, pela pergunta, né, do SI, chamado SI é o mesmo que Sistema de Unidades, né? Sistema Internacional de Unidades, desculpa. Então, dentro do SI tem várias grandezas. Grandezas são unidades que servem para você delinear, né, para você aferir, para você medir alguma coisa. Tudo que é medido é uma grandeza. Então, quer saber mais ou menos para fazer esse tipo de questionamento aí. A outra pergunta para fechar esse questionamento, né? Elas vêm aí numa sequência. Como o cientista distinguir é diferenciado, não é isso? Como o cientista distingue uma substância de outra? Existem vários critérios que os cientistas empregam para distinguir uma substância de outra, né? A gente vai estar estudando posteriormente essa diferenciação para a gente saber o que é sal, o que é açúcar, o que é o óleo, né? O que é o ferro, o que é o alumínio. Então tem sempre algumas características, né? Alguns traços que diferenciam um material do outro, certo? O vidro do papel, porque o papel tem esse aspecto e o vidro tem esse aspecto, porque o óleo tem um aspecto, né? E a água já tem outro aspecto. Então existem várias propriedades, várias características que diferenciam. E nesse sentido, né? Os estudiosos, os cientistas trabalham, né, usando vários critérios para diferenciar, distinguir, diferir, né, as substâncias que existem no nosso meio. Tranquilo? Então farei o seguinte agora. Eu vou apresentar para vocês, né, os objetivos dessa aula, que eu quero que vocês, no final dessa aula, vocês consigam internalizar, né, compreender. Porque eu quero que vocês aprendam, qual é a aprendizagem que eu quero que vocês levem dessa aula, ok? Então irei aqui estar pontuando alguns objetivos dessa aula, né, para que vocês centrem aí os seus estudos. Então, qual seria o nosso primeiro objetivo? Identificar as principais propriedades da matéria. Eu quero que vocês identifiquem as principais propriedades da matéria. Aquelas nós iremos trabalhar aqui. Nesse momento, nós queremos que vocês foquem nas propriedades gerais, tá bom? Então, vocês vão identificar essas principais propriedades gerais aí. Eu quero ainda que vocês compreendam conceitos como matéria. Eu quero que vocês internalizem, né? Internalizar é você aprender, né? Usar isso, os subsensores, internalizar isso, né? É você ouvir e abarcar esse conhecimento e conseguir internalizar, não é isso? Você descrever e você passar para adiante, de várias formas que você pode manifestar um conhecimento.
Então eu quero que você consiga fazer isso e compreender conceitos como matéria, volume e massa. Matéria, volume e massa. Vamos estar tentando compreender esses três conceitos aí que é fundamental para esse nosso estudo sobre propriedade da matéria. Tranquilo? Outro conceito que eu quero que vocês, né, consigam distinguir, uma distinção, na verdade, que eu quero que vocês façam uma distinção entre massa e volume. Né? O que é massa, de fato, o que é volume. Então vamos tentar compreender esses dois conceitos aí e fazer essa distinção. Ainda quero que vocês procurem entender o que é inércia. Ô professor, o que é inércia, né? Veio falar muito dessa palavra, inércia, está no estado de inércia. Nós vamos compreender o que é esse conceitozinho da inércia. O que é inércia, afinal, né? Qual é a compreensão que eu tenho sobre essa descrição, sobre essa palavra, né? Sobre essa expressão que aparece muito na nossa vida, né? Como nas nossas relações, no nosso dia a dia e também dentro da área, né, mais acadêmica e dentro da área especificamente de ciências, que aparece muito essa palavrinha inércia, né? Sobretudo na área da física e da química aparece bastante, mas também no nosso dia a dia as pessoas usam muito essa expressão, está no estado de inércia, né? Compreender o que é isso, né? O que é inércia nos materiais aí, ok? A inércia da matéria, podemos falar assim, a inércia dos corpos, tranquilo? Então ainda quero que vocês tentem compreender, né? Além desses conceitos que eu falei para vocês tentar identificar, na verdade, vocês vão tentar identificar algumas medidas, algumas grandezas. Essa é fácil, né? Professor, me adianta uma grandeza aí para mim entender o que o senhor quer falar aí, né? Quando o senhor fala em grandeza, já nesse encarte, nessa primeira tomada aqui, nessa primeira região, tem algumas grandezas aí. Olha aí, ó, 500 gramas. Qual é a grandeza aí? Olha o G, uma letrazinha bem pequena, o G. 500 gramas. O que? O G é uma grandeza. Esse G é o quê? Não é grama? Beleza, né? Porém, professor, eu estou sabendo de alguma coisa, né? Que grandeza é tudo aquilo que serve para o quê? Medir alguma coisa. Vamos falar algumas grandezas, né? Vamos estudar algumas grandezas. Vamos adiantar aqui o gramo, o litro, né? O metro, a tonelada. Vamos estudar algumas dessas grandezas aí que nós compreendemos, o ml, né? São várias grandezas que nós podemos, né, porque a grandeza serve para quantificar, né, a substância. Quantificar é ele medir, sabe, a quantidade, né? A grandeza serve para isso. Existe esse sistema que eu falei, né, o SNI, né, Sistema Internacional de Unidades, que ele aplica, né, ele é aplicado como padrão em todos os lugares, em todos, né, sobretudo na questão do comércio, para que não haja confusão. Então, esse SI, o Sistema Internacional de Unidades, ele é aplicado justamente para padronizar, né? Já estou adiantando, isso aqui é uma espécie de um padrão. Porque um litro aqui vai ser um litro em qualquer lugar, porque ele é padrão, ok? Já que um litro é uma grandeza, não é isso? Um litro de gasolina aqui, quando você vai no posto, é o mesmo litro de gasolina lá quando se vai, por exemplo, lá no Iraque, né? Porque é um padrão. Então esse litro daqui é a mesma quantidade de lá. Porque isso é o quê? Isso significa e traduz em um acordo, né? Isso é um acordo internacional entre os países. Então adotou-se isso como modelo, como padrão, como paradigma, né? Para que não haja confusões, né? na questão da relação, sobretudo comercial, né? Entre os países. Essa relação econômica, né? Quando se fala em mercado. Por isso é que se estabeleceu esses padrões. Então vamos falar muito nessa questão de grandezas, beleza? Grandeza enquanto medida de padrão e medida de quantificar, né? Quantificar as substâncias, aquilo que a gente, né, manuseia no nosso dia a dia. São os materiais, beleza? Então vamos dar continuidade. Eu irei agora apresentar alguns materiais e nessa sequência, quando eu apresentarei alguns materiais, gostaria que vocês tentassem, né? Entre você assistindo essa aula, você tentar responder por si só. Para o professor, né, na verdade, não precisa estar aqui dando todas as respostas, porque vocês têm que ter um tempo para pensar entre vocês. Tranquilo? Vou tentar ser bem rápido para que essa aula não fique muito extensa, né? Já que nós queremos trabalhar aqui no modelo ou em um sistematizar a aula para que ela possa ficar mais curto possível. Tá? Que nós vamos chamar de mini aulas de ciência, de física e química, beleza? Então vamos lá, vou estar mostrando algumas ilustrações e vocês vão estar me ajudando, né? Aí tem alguns materiais me ajudando a responder. Alguns materiais, de que esses materiais são feitos? Né? A primeira pergunta, será que esses materiais são feitos? Pensa aí, vê aí. Quais esses materiais são feitos de quê? Não precisa não falar o nome desses materiais, são coisas muito conhecidas da gente, não é isso?
Então, alguns materiais aí. O que eles têm em comum? Esses materiais têm o que em comum? Tem mais materiais. Depois eu vou estar passando o resto para vocês focalizarem aí, viu? O que eles têm em comum? Beleza? E o que eles têm de diferente, de distinto, não é isso? Esses materiais podem ser medidos? Será que eles podem ser quantificados? Eles podem ser medidos? Tem grandeza para isso? Vamos pensar aí. Você conhece, ou vocês, né? Você aí aluno, você aluna, conhece alguma medida, ou seja, alguma grandeza utilizada para aferir, medir esses materiais? Conhece alguma grandeza que é usada para aferir esses materiais? Vou passar alguns materiais ainda mais. Hein? Talvez esses que apareçam aqui, alguns sim, outros não, né? Mas todos têm algum tipo de grandeza que é aplicado, né? Para saber, para quantificar essa porção aí, esse corpo, né? Nós estamos diante de alguns objetos, ok? Não está estudando depois o que é um corpo, o que é um objeto, para nós entendermos essa relação também. Ainda tem mais uma outra provocação aqui. Beleza? Conhece outros materiais que se pode medir, além desses que eu vou mostrar aí? Certamente vocês vão conhecer alguns outros materiais que se pode medir, né? Se pode quantificar. Outra pergunta, a matéria apresenta propriedades? Será que a matéria apresenta propriedades? Acabei de dizer nesse instante, né? Que ela apresenta propriedades sim, algumas características. Aí vocês podem começar a pensar entre vocês. Quais são essas propriedades que o professor falou no início da aula aí? Que a matéria se apresenta. Tem várias propriedades, ok? Mas nós vamos estar pontuando algumas aí de forma genérica e de forma específica, mas não podemos falar de forma, né, simplesmente específicas aí. Ou a mesma de forma geral, né? Geral é aquele que se aplica a todos, específico se aplica a uma coisa só, beleza? Para você já entendendo o que é algo específico, o que é algo geral. Você tem essa ideia aí do que é específico e do que é geral. Temos outro questionamento aqui ainda, né? Você saberia dizer o que são propriedades gerais e específicas da matéria? Acabei de falar, né? É capaz de fazer essa diferenciação? Se não, nós iremos, né, no decorrer da aula, conseguir, no final da aula, fazer essa diferenciação. Pelo menos essa é a nossa intenção, né, de passar para vocês, a partir dessa aula, alguns conhecimentos que possam estar elucidando e ajudando vocês, né, em algumas dúvidas e ampliando um pouco do conhecimento da aprendizagem de vocês. Tranquilo? Beleza, então vou passar os materiais, o resto dos materiais, para que vocês possam responder essas perguntas bem à vontade. Não precisa copiar no caderno, é só para vocês refletirem. Alguns materiais mesmo, será que esses materiais são feitos de quê aí? Dá para saber, né? Mais ou menos você pode adiantar de que ele é feito. E aí vem as demais perguntas sobre esses mesmos materiais que aparecem aí. Não vou nem estar citando o nome de materiais, são materiais conhecidos, né? Mais uma vez, esse que foi do início, mais alguns materiais para vocês observarem, não é isso? Entre brinquedos, né? E tem algumas coisas aí que aparecem, né? Pregadores, garrafa PET, etc. Né? Mais um material, uma bota, um chinelo, um pneu, não é isso? Feito de que esse material? Qual é o ponto básico, né? Que constitui todos esses materiais? Tem uma palavrinha que denomina de todas elas, né? Que ele é composto dessa estrutura. Nós vamos ver essa estrutura, essa microestrutura, depois nós estar estudando, que compreende todos os materiais que estão no meio. Então, mais um materiais aí. Esse aí é feito de metal, né? Todos eles é de metal, dá para vocês saberem. As moedas, não é isso? Moedas aí, o extintor, alguns talheres, alguns materiais, um copo, óculos, né? E a lâmpada. São alguns materiais, e por fim, mais alguns materiais para você ver que é feito aí de madeira, né? Essa cadeira, o lápis, né? Uma cerca aí, feito uma pequena cerca. Tranquilo? Então, só para nós termos uma ideia do que é esses materiais que nos cercam. Aí são alguns, imagina quantos materiais que nos cercam, né? São infinitos, inúmeros materiais que nos cercam e que nos auxiliam no nosso dia a dia. Imagina se não tivéssemos esses materiais à disposição para criarmos tudo que nós temos em termos tecnológicos, em termos, né, de utensílio, daquilo que nós utilizamos, né, de coisas que nós utilizamos para o nosso dia a dia, para facilitar a vida do ser humano. Então, os materiais são de imprescindível importância para a vida, né, nossa aqui no planeta. E nós temos que ter sempre aquela questão da consciência, né, para também saber determinar o nosso consumo, para ter o controle do consumo. Eu aproveito sempre esse assunto para deixar essa mensagem, né, porque às vezes nós usamos de um consumo exacerbado, exagerado, né? E provocamos consequências para o meio ambiente. Isso traz consequências para o meio ambiente, impactos ambientais, né? Quem já estuda, né, em outra disciplina essa questão aí, nós também está estudando algumas questões ambientais,
né? A necessidade da preservação do meio ambiente está totalmente ligada ao nosso ritmo, né, de consumo, ao nosso ritmo, aí, ao modelo de sociedade que nós vivemos, que é um modelo capitalista extremamente, né, consumista. As pessoas só pensam em consumir, 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 e não pensam muito na questão da preservação do meio ambiente. Então, quando eu sempre falo desse tema, eu gosto de iniciar muito falando sobre essa questão da consciência ecológica, né? Então, se dá para você usar um material mais, use, né, o máximo que você puder, se ele é de vida longa, durabilidade, né? Você tem que fazer uso desse material o máximo que você puder. Primeiro que é a questão econômica, né? E depois, muito mais importante da questão econômica, é a questão ambiental. Porque cuidar do nosso planeta, né, é exercer o quê? A nossa cidadania. Então esse é um assunto também que nos leva a fazer esse tipo de reflexão. Eu gosto sempre de fazer e deixar essa, digamos assim, essa reflexão, né, para que nós possamos pensar nessa questão do consumo, da quantidade de lixo que nós produzimos, né, em questão de dia, ou meses, o ano, e qual o destino desse lixo, né, e quais são as políticas que são adotadas pelas autoridades para diminuir esses impactos no meio. E quais são esses efeitos, né, que a gente já vem sentindo aí em função do nosso hábito, né, no que diz respeito a essa questão comportamental, né, de comportamento mesmo, de cultura, de consciência, no que diz respeito ao consumo exacerbado, exagerado. Beleza? Então é sempre bom estar falando disso também. Então vamos aqui ver sobre as propriedades, né, da matéria, as propriedades gerais, que aí estão, né, aparecendo algumas propriedades aí gerais, né? Lembrando que a propriedade geral é aquilo, propriedade geral, o termo geral já fala, é que aquele que se aplica a todo. Eu não vou falar de todas as propriedades que aparecem aí, vocês vão estar lendo depois, vou destacar uma ou duas ou três, né? Por exemplo, vou falar da propriedade geral, que é a massa, né? Por que, professor, a massa é uma propriedade geral? Porque toda matéria tem que ter massa, né? Para ser matéria tem que ter massa. O que é massa, professor? Massa é a quantidade de material que tem naquele determinado ser, né? Seja ser vivo ou ser não vivo, ele é composto de massa. E aí, professor, e a massa é medida? Sim, a massa é quantificada. A massa é medida em quê? Quilograma. Eu posso falar assim, por exemplo, tem uma pergunta para fazer para vocês no final dessa aula, eu espero que dê tempo para fazer. Então, a massa é sempre medida em quilogramas, não é isso? Então, tem cuidado muito quando você vai falar, né, em peso e massa. Eu vou até deixar uma pergunta, que peso é uma coisa, massa é outra, né? Eu sempre faço essa pergunta para que os alunos possam fazer esse questionamento. Tranquilo? Então, aí, massa é uma das propriedades, toda matéria tem que ter massa. É medida em quilogramas, só para estar lembrando. Além de massa, nós temos o volume, também é a propriedade geral da matéria. Toda matéria tem que ter massa e volume. Beleza? É uma característica. Professor, o que é matéria, professor? Você começou aí e não falou o que é matéria. Vou falar o que é matéria, né? Matéria é o quê? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Ok? E pode ser medida. Logo, tem que ter massa e tem que ter volume, não é isso que eu acabei de falar? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Vamos ver sobre essa questão de ocupar lugar no espaço, que é muito interessante também, já entra de outra propriedade também geral da matéria, né? Que é bem interessante, que dois corpos jamais vão, né, ocupar o mesmo espaço, né? Ao mesmo tempo. Vocês vão ver essa propriedadezinha mais abaixo aí, né? Que ela é bem interessante, que é a impenetrabilidade, que é outra propriedade. Estou aproveitando para ir adiantando. A impenetrabilidade é outra propriedade geral da matéria. Ou seja, onde eu estou, ninguém pode estar. Porque dois copos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, não é isso? No copo com água, quando você coloca, eu sempre faço essa experiência, não vou fazer com vocês agora, mas poder fazer também. Eu sempre pegava, para iniciar essa aula, eu colocaria um copo vazio, perguntaria para você, esse copo está vazio? Sem água, sem um líquido? Aí os alunos falavam, sim, professor, está vazio, não tem nada. Eu falei, não, aí tem alguma coisa, basta vocês olharem. Os alunos olhavam, alguns chegavam na conclusão, mas a maioria não chegava na conclusão. Não, professor, está vazio, vira ele aí, eu virava. Não está caindo nada, mas mesmo assim, porque não está caindo, não significa que está vazio, né? E aí chegavam na conclusão de que nesse copo tem o quê? Tem ar, ok? O ar é uma matéria, é material, porque ele também ocupa lugar no espaço, ele tem massa, entendeu? Então os alunos passavam a refletir. Então o professor mesmo, esse copo não está vazio, porque quando eu coloco a água aí, o ar vai sair, porque ali não vai ficar nem o ar nem a água. Se ficar os dois ali, você vai criar as bolinhas, né? Vai criar aquelas bolinhas e tal, porque vai ter aqueles pequenos vácuos, né? Que provocam as bolhas, que é um fenômeno também físico, né?
Mas nós chegamos a essa conclusão, né? Porque ali, isso é impenetrabilidade. Ou fica o ar ou fica a água, ok? Aí eu fazia o contrário, tirava a água novamente, né? Falava, agora está vazio, ou agora está ocupado. Não, professor, está ocupado, agora está cheio de ar, né? Estava cheio de água, nós tiramos a água saiu, porque não, isso é questão da noção de impenetrabilidade, né? Ou seja, dois copos não vão ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, não é isso? Então isso é outra propriedade geral da matéria, que é a impenetrabilidade. Tem outras propriedades que a gente pode estar, né? A inércia, né? Que eu vou falar disso aí para vocês. É outra propriedade, né? Já falei da massa, já falei do volume. A extensão, não é isso? Essa é bem interessante, você dar uma lidazinha aí sobre a extensão, que é outra propriedade da matéria, né? Uma propriedade geral da matéria. A compressibilidade, né? A elasticidade, isso é bem interessante, né? Eu vou até passar um videozinho para vocês vão entender um pouquinho de cada uma delas aí, para a gente não estar estendendo muito, tá bom? Então, são algumas dessas propriedades gerais da matéria aí, para que eu não possa estar, como se diz, alargando demais, né? Delongando demais, e a aula fica muito comprida, beleza? Então, vamos adiante aí com as propriedades gerais da matéria. E aí, professor, as medidas, né? O senhor trazendo as medidas, o senhor falou das medidas distantes para nós. Falei sim. Falei, já vou marcar com um trabalho prático para vocês. Esse é o trabalho prático para vocês fazerem. Vocês farão do jeito de vocês, usando os materiais que vocês quiserem. Vocês vão fazer uma balança. Então essa é a nossa atividade. Vocês vão construir uma balança. Rudimentar começa aí, eu vou usar meu recurso, né? Hoje as balanças tudo de precisão, né? Com tecnologia, mas é importante vocês pegar na massa, né? Mão à massa, porque é importante que o que eu achei para vocês fazerem de aula prática aí é esse lado. Vocês vão construir uma balança, né? Porque a balança serve o quê? Para medir a massa. O que a balança serve para medir a massa. E a massa é uma grandeza, né? O quilograma é uma grandeza que mede massa, não é isso? E a massa, por sua vez, que está dentro das medidas, é uma propriedade geral da matéria, tão quanto o volume. Então vocês vão construir uma balança do jeito que vocês quiserem, usando qualquer material, garrafa PET, pedaço do que vocês quiserem, material de sucata, vocês vão fazer uma balança, de forma que ela possa funcionar. Vai tirar essa foto, né, e mandar para mim um pequeno vídeo, pesando alguns corpos, alguns materiais, né, alguns objetos diferentes, né, para vocês fazer ali os cálculos de vocês por vocês mesmos. Então, isso é a aula prática que eu deixo para vocês, o lado prático, né, dessa aula aí, para vocês construir, a partir de materiais de sucata, uma balança, tá bom? Não vai pegar uma coisa pronta, né, na internet e tirar foto, não. Quero ver vocês tirando a foto um trabalho que você fez, beleza? Desse trabalho, na próxima aula, vocês podem estar me apresentando. Coisa simples, vou usar, né, as coisas mais simples possível, ok? Para que vocês possam construir essa balança. Então, as medidas, elas são muito interessantes, porque através das medidas é que a gente consegue, né, quantificar. E além daquela relação que eu lhe falei, que é importante a relação de mercado, né? Então, tudo que a gente mede, a massa, por exemplo, né, que em quilograma é uma grandeza muito aplicada. Por quê? Porque na relação de negócio ela aparece demasiadamente, ok? E todas as medidas, todas as grandezas, quem é que sistematiza, quem é que organiza? Já falei para vocês que é o SI, chamado que Sistema Internacional de Unidades. Esse é um acordo que os países fizeram para o quê? Para organizar e evitar determinadas confusões na hora das relações comerciais. Eu já falei para vocês que 1 quilo aqui vai ser 1 quilo em qualquer lugar, 1 quilograma vai ser em qualquer lugar 1 quilograma, 1 litro vai ser e assim, né, 1 ml, será ml, 20 ml nos Estados Unidos é o mesmo que daqui, porque se estabeleceu o quê? Um padrão. Então, quem é que vai gerenciar essa política, né, nas questões da implementação das medidas, é o que? O SI, chama SI, nada mais do que Sistema Internacional de Unidades. Só para fazer esse lembrete para vocês, que isso é bastante interessante, tá? Levando vocês a pensar sobre isso também. Beleza? Então, basicamente é isso aí. Tem um texto aí que vocês podem, né, fazer uma alusão abaixo, né? Viva a curiosidade, acho que a curiosidade é que nos move, né? Tudo que existe no nosso meio vem de uma questão da curiosidade. Além do estudo, a curiosidade era sempre importante. É bom que você deixe a curiosidade de vocês aguçada, porque a gente aprender a observar as coisas ao nosso redor, possibilita, né, para que a gente possa sistematizar novos conhecimentos. Aí relata sobre dois cientistas, vocês vão estar vendo um deles é Isaac Newton, outro é Albert Einstein, né, 2 cientistas brilhantes, né,
que nós estaremos falando sobre eles aqui, que deu uma contribuição muito grande aí para a questão da física, né? Na área mais da física. E tem vários outros cientistas e pensadores, estudiosos, que destacaram ao longo, né, dos séculos, justamente pelo fato de o quê? Além de ser estudiosos, ser o quê? Observadores e curiosos. Curiosidade é uma palavra, digamos assim, é um sentimento de construção muito importante, porque ele propicia, né, crescimento e observação para a questão da construção do próprio conhecimento. Beleza? A curiosidade sempre foi um aliada, né, dos grandes estudiosos. Ok? Então eu vou encerrar essa aula aqui. Teria um jogo para fazer para vocês, mas vai ficar essa aula fica um pouco longa. Na próxima aula eu começo com o jogo, né? Com vocês fazendo o jogo do sim, do certo ou errado, ou sim ou não, vocês é que vão escolher. E vou encerrar essa aula de hoje com um simples vídeo e depois deixarei uma atividade para vocês fazerem aí, beleza? Na própria plataforma aí do WhatsApp. Então vou localizar o vídeo para que vocês possam assistir e encerrar. De antemão já deixo um abraço para vocês, né? Tudo de bom e que nos aguarde até a próxima aula, né? E assim espero que tudo ocorra bem com todos nós, ok? Grande abraço e até a próxima aula. Vamos ver o vídeo. Se caso eu voltar um pouquinho, vocês entendem, viu? Que é necessário voltar para iniciar o vídeo. Beleza? Grande abraço. Vou mandar um exercício para vocês aí na plataforma. Torna a ver essa aula, assista, faça seus questionamentos, leia essas duas páginas que eu coloquei para vocês aí. Quem tem um livro, faça uso do livro. Quem não tem, já sabe, né? Já tem aí, nós vamos fazer esse tipo de organização. Eu estarei sempre postando aí essas fotos e fazendo os pequenos comentários, né? À medida do possível. Beleza? Eu quero que vocês também deem sugestão para o professor e fazer alguma coisa diferente. Tem sugestão, fale para mim, que é importante. O que eu falei, né? A curiosidade, né? É que move a gente em muitas coisas. E vocês são inteligentes e curiosos. Grande abraço, até a próxima. Vamos ao vídeo. Como já sabemos, qualquer porção de matéria é caracterizada pela presença de massa e de volume. Porém, não são só essas duas propriedades que são comuns à matéria. Existem outras características que também são encontradas em qualquer tipo de material. Elas são conhecidas como as propriedades gerais da matéria. A massa. Toda e qualquer porção de matéria tem massa. Como já sabemos, qualquer porção de matéria é caracterizada pela presença de massa e de volume. Porém, não são só essas duas propriedades que são comuns à matéria. Existem outras características que também são encontradas em qualquer tipo de material. Elas são conhecidas como as propriedades gerais da matéria. A massa. Toda e qualquer porção de matéria tem massa. Isso quer dizer que pode ser pesada. A massa de um material corresponde à quantidade de matéria que temos naquela porção. A extensão. O espaço ocupado por uma porção qualquer de matéria. Esta propriedade é medida calculando um volume. A impenetrabilidade é a propriedade que mostra que duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo local simultaneamente. A divisibilidade. Esta propriedade demonstra que toda matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. A descontinuidade é a propriedade que explica que há espaços vazios entre as moléculas ou átomos, que são as unidades que formam todas as substâncias, as quais formam a matéria. A compressibilidade, propriedade na qual a matéria diminui seu volume por ação de forças externas. A elasticidade, propriedade na qual a matéria volta ao seu volume original, logo quando cessa a ação de forças externas. A indestrutibilidade, na qual afirma que toda matéria não pode ser destruída, mas apenas transformada. E por fim, a inércia,
propriedade que nos ensina que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força externa atue sobre seu estado. Temos, assim, as propriedades comuns a qualquer espécie de matéria.